Olha só, a FIFA divulgou que no próximo dia 5 de dezembro acontecerá o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025. Lê-se o famoso Super Mundial. No dia 5 de dezembro, a FIFA vai realizar esse sorteio às 3 da tarde, no horário aqui de Brasília, lá em Miami. Porém, apesar dessa divulgação da FIFA, ela ainda não divulgou como vai funcionar esse sorteio diretamente. Teremos cabeças de chave? Não teremos cabeças de chave? Vai ser 32 times e sorteio do jeito que for? A única coisa anunciada oficialmente é que sim, vai ter divisão de potes, levando em consideração o máximo possível fatores esportivos, lê-se, melhores times nos primeiros potes, piores times no segundo pote, e geográficos. Não sei qual é o fator geográfico. Você pode colocar todos os times da mesma confederação no mesmo pote, ou você pode colocar sempre em todos os potes um time de cada confederação, enfim. Não pode ter 3 times da UEFA no mesmo grupo. A gente não sabe quais são esses fatores. Segundo a FIFA, vai divulgar mais detalhes em breve. Lembrando que falta menos de um mês, né? Faltam 20 e poucos dias para esse sorteio. Mas como tudo nesse Super Mundial, tá tudo bem atrapalhado e apertado. Eu vou fazer aqui nesse vídeo uma explanação de como podem ser esses sorteios, como pode ser essa divulgação de potes, inclusive colocando na tela possíveis grupos, tá? Então deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para acompanhar mais conteúdos de Fluminense e também, assim, eu sempre analiso coisas do futebol em geral baseado no olhar do Fluminense, tá? É basicamente isso, assim que funciona aqui no Raiz Tricolor. Uma coisa importante, tá? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a possibilidade da fase de grupos e etc. E o futebol brasileiro vai parar, não vai parar? Isso é um outro assunto que eu devo abordar num vídeo um pouco mais à frente, quando eu começar a destrinchar o calendário de 2025 e os problemas que vão ter parando ou não parando para o Super Mundial, beleza? Então nesse daqui eu vou tratar só do Super Mundial. Que, por sinal, um detalhe importante, tá divulgando sede, divulgando data de sorteio, daqui a pouco os grupos, etc. E ainda não tem o martelo 100% batido de que os times da Europa vão para esse Mundial, tá? Os times vão, os jogadores é que tá tendo toda uma confusão com a associação de jogadores da FIFPro, até de certa maneira apoiado também pela UEFA, mas também contra a UEFA porque aumentou a Champions League, toda essa confusão com a FIFA para que os jogadores não joguem Super Mundial no meio do ano que vem, porque vai encavalar várias competições e, enfim, muitos problemas relacionados a férias desses jogadores. Então, assim, apesar de eu estar falando isso tudo, esse Super Mundial vai acontecer, a FIFA vai botar dinheiro, por exemplo, porque aquela cota de 50 milhões de euros foi falada lá no início, ela não chegou nem perto de ter isso de fato. A FIFA, inclusive, está lutando para que esse Super Mundial aconteça com o máximo de grana arrecadada possível, seja de patrocinadores, seja de direitos de TV, de transmissão, por exemplo. Ainda não foram vendidos os principais direitos de transmissão. Eu diria que até hoje o principal direito de transmissão que a gente já viu notícia saindo foi a venda aqui do Brasil, que obviamente tem muito interesse nessa competição, tendo a certeza de 4 representantes dos principais estados do país em relação ao futebol. Né? Você tem aí 4 principais estados do país em relação ao futebol, que é Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão também localizados boa parte da população do Brasil. Aí eu vou excetuar aqui, no caso, o Ceará e a Bahia, né, que são dois que também têm uma população muito grande, mas que no futebol não tem a mesma tradição diretamente do que esses estados. Porto Alegre não está representado, né, com o Grêmio Inter, tem a possibilidade de Belo Horizonte estar representado com o Atlético Mineiro, que é o último time a ser definido em 30 de novembro. Atlético Mineiro e Botafogo jogam a final da Libertadores. E aí Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão lá. Inclusive, vou representar aqui no sorteio, vou escrever Atlético Mineiro. Ah, porque o Atlético Mineiro já é campeão, certeza, o Botafogo vai pipocar? Não, é só porque eu tenho que escrever um nome só, eu vou escrever o nome que eu quero que eu ganhe, pô. Não quero que o Botafogo vá pro Super Mundial, ué. Se for, beleza, mas se não for, melhor, né? Meu rival, não vou ficar aqui fazendo média também, não. Então vamos lá, tá? Como vai funcionar o regulamento do Super Mundial? Do mesmo jeito que sempre foi a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai mudar em 2026, né?
para aquele formato maluco, mas tradicional. 32 times espalhados pelo mundo, que vão ser divididos em 8 grupos de 4 times, e esses 8 grupos de 4 times passam os 2 primeiros, vão ser 16, e aí esses 16 vão se enfrentar. Oitavas, quartas, semifinal. Provavelmente isso ainda não foi 100% divulgado, mas devem ser estilinho Copa do Mundo, inclusive. O grupo A, o primeiro dele, enfrenta o segundo do grupo B, então quando a gente tiver os sorteios, a gente já vai saber os confrontos, né, possíveis. E uma diferença em relação ao que é habitualmente determinado até em competições da FIFA, o critério de desempate dentro da fase de grupos não será por vitórias ou por saldo de gols, será por confronto direto, tá? Então é uma diferença aí que vai acabar acontecendo em relação aos critérios de desempate. Então vamos lá, quem são os times classificados para o Super Mundial? Vou ler o nome de todos eles aqui, ok? Novamente explicando que o Atlético Mineiro só está aqui porque tinha que ser o Atlético ou o Botafogo. Eu botei o que eu quis botar. Mas tudo que pode ser Atlético, pode ser Botafogo, não muda nada, tá? Boca Juniors e River Plate, classificados pelo coeficiente da Conmebol. E os 4 campeões da Libertadores: Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Atlético ou Botafogo. Auckland City, o classificado da Oceania, ganhou as 4 Ligas dos Campeões da Oceania, está classificado, Auckland City da Nova Zelândia. Vindos da CONCACAF, da América do Norte, Central e Caribe: Pachuca, León, Seattle Sounders e Monterrey, os Seattle Sounders dos Estados Unidos, Monterrey, León e Pachuca do México, sendo que tem um detalhe: Pachuca e León são 2 times do mesmo dono, e a FIFA disse que ia proibir isso. Ou seja, é possível que seja colocado um outro clube aqui da CONCACAF. Pode ser o Columbus Crew, que foi o vice-campeão de uma das competições, então pode ser que mude, mas mais uma vez, não vai mudar nada aqui em relação ao sorteio, mas pode ser que mude um desses clubes, tanto Pachuca quanto o León. Dado o tamanho, etc., eu diria que sairia o León, o dono que vai escolher, tá? O dono dos 2 clubes escolhe qual mandar. Se tivesse o Bahia, por exemplo, ele provavelmente não iria o Manchester City. Inter Miami, famoso time do Messi, foi convidado pela FIFA. Por que ele foi convidado? Porque sempre o país sede tem um representante. Isso aconteceu em todos os mundiais. Normalmente, o que a FIFA faz? Pô, me dá teu campeão nacional. Entendeu? O último campeão nacional tu me dá, e aí significa que você tá representando o país sede. Foi assim, inclusive, que o Corinthians foi campeão mundial em 2000, tá? E foi campeão mundial mesmo. O Mundial do Corinthians é válido. Mas ele não tinha Libertadores. Mas ele entrou na competição como representante local. Como o Raja Casablanca, em 2013, entrou contra o Atlético Mineiro e ganhou e foi pra final. Ele era o campeão do Marrocos, ele não era o campeão da África. Então, beleza. O Inter Miami entrou como o campeão da fase regular da MLS, inclusive já tá até eliminado do mata-mata. Eles deram uma forçada para ter o Messi, pode ser que o Messi nem joga, né? Pode ser que saia do Inter Miami. Mas enfim, o Inter Miami tá aqui. Aí vem os europeus. O RB Salzburg, da Áustria, Atlético de Madrid, Juventus, Atlético de Madrid da Espanha, Juventus da Itália, Borussia Dortmund da Alemanha, Benfica e Porto de Portugal, Inter de Milão da Itália, Paris Saint-Germain da França e Bayern de Munique da Alemanha. Esses entraram pelo coeficiente da UEFA. Os melhores times na Champions League entre 2021, 22, 23 e 24. Assim como Boca Juniors e River Plate também entraram por esse mesmo coeficiente, só que na Libertadores. E os 3 que foram campeões entre 21, 22, 23 e 24. Manchester City, Chelsea e o Real Madrid, que ganhou 2. Os asiáticos, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, o Al Hilal da Arábia Saudita e o Ural Red Diamonds do Japão. Foram os 4 campeões da Liga dos Campeões da Ásia. Os africanos: Al Ahly, Esperance, Mamelodi Sundowns, o Al Ahly é do Egito, o Esperance da Tunísia, o Mamelodi da África do Sul e o Wydad Casablanca, que é do Marrocos. O Al Ahly ganhou algumas Champions africanas, mas os outros entraram pelo coeficiente ali também da África. Então esses são os times, tá? Expliquei aqui já.
Como que vai funcionar aqui o sorteio, tá? A divisão da fase de grupos. Ela pode funcionar de duas maneiras. Ela pode funcionar com a FIFA botando, por exemplo, 8 times da UEFA no pote A, sendo cabeça de chave, e misturar de uma outra maneira ali, enfim, que prejudique os times da Conmebol, porque, enfim, se eles derem prioridade no pote 1, né, para os times da Europa, isso significaria que Fluminense, por exemplo, ficaria no pote 2 e saberia que teria um gigante europeu no seu grupo. Né? Imagina, se ficar no pote A, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, PSG, Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund. O Fluminense saberia que teria um time visivelmente mais forte do que ele já dentro do seu grupo e correndo o risco de ainda ter um segundo europeu dentro do seu próprio grupo, que seria, por exemplo, imagina, se o grupo do Fluminense é Bayern de Munique, Porto, Fluminense e Urawa Red, a situação fica mais complicada. Aí, para ter um mérito esportivo também, não ser só questão geográfica da Europa acima de tudo, ano passado saiu uma notícia no GE. Globo de que os 3 brasileiros que estavam classificados, a notícia está aí na tela, do Fred Gomes, que cobre Flamengo, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, que cobrem Fluminense, de que Fluminense, Flamengo e Palmeiras pediram à FIFA, se uniram e mandaram uma proposta com o apoio da Conmebol para a distribuição dos potes dos grupos para ter melhor ali, uma dinâmica melhor. O pote 1 seriam os campeões da Champions League e da Libertadores, só que a Champions League, lembrando, ela teve o Real Madrid ganhador de 2 vezes, então ficaria Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro ou Botafogo, e faltaria um da Champions League, que seria o Bayern de Munique, como o que foi o melhor time sem ser campeão nesses últimos 4 anos. Esse seria o pote 1. O pote 2, com os campeões de Ásia e África, que são os que têm um desempenho melhor historicamente no Mundial. Al Hilal, Al Ain, Urawa Red e o San Hyundai, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Wydad Casablanca e Esperance. O pote 3 com os outros classificados da UEFA, que são os times que não foram campeões continentais. RB Salzburg, Atlético de Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Inter de Milão e Paris Saint-Germain. E o pote 4 com os campeões, o resto, né? Os campeões da CONCACAF, Pachuca, León, Seattle Sounders e Monterrey. O convidado, o Inter Miami. O campeão da Oceania, o Auckland City. E os 2 que entraram pelo ranking da Conmebol, Boca Juniors e River Plate. E com isso, o sorteio não precisaria estabelecer uma regra além da Conmebol. A Conmebol, por exemplo, para não ter no grupo do Fluminense o Boca Juniors, para não ter 2 ali do mesmo país, do mesma confederação. Então, eu vou fazer um modelo de sorteio aqui agora, tá? A gente vai fazer aqui no Raiz Tricolor. Eu inscrevi o time aqui nesse site de campeonatos, né, no iFoot, e vou fazer da maneira Raiz Tricolor, né, daquela parada. Vamos fazer o sorteio do pote 1 aqui no sorteador e eu vou colocando lá no outro site, beleza? Estão todos os times aqui, o sorteador vai sortear um time só e depois ele não repete mais. Vamos iniciar o sorteio nesse modelo que seria o ideal para os times brasileiros. Facilitar um pouquinho, pelo menos pegar umas oitavas. Vamos lá, tá? Sem perder muito tempo. Manchester City, depois eu vou sortear tudo, depois eu ajeito aqui dentro, né? Manchester City o primeiro. Então o City vai ser o cabeça de chave do pote do grupo A. Sorteando de novo. Flamengo, cabeça de chave do pote B, do grupo B. Vamos sortear o grupo C. Será o Atlético Mineiro, que pode ser o Botafogo, vou ficar falando isso o tempo inteiro, né? O cabeça de chave do grupo C, cabeça de chave do grupo D, Bayern de Munique. Agora o cabeça de chave do grupo E, e lembrando que esse é muito importante, porque não seria sorteio nas oitavas, né? Seria enfrentando o grupo ao lado, Real Madrid. Agora, por exemplo, seria péssimo pro Fluminense ser sorteado agora, por exemplo, né? Tá aí, Fluminense, explicando por quê. Porque nas oitavas de final, se a gente passar em segundo, a gente pegaria provavelmente o Real Madrid, né? E por último, nos grupos G e H, os 2 times que faltam, Palmeiras no grupo G e no grupo H, o outro que faltava, que é o Chelsea.
Então ficou assim, ó. Esses são os cabeças de chave. O City ao lado do Flamengo, se podem se enfrentar nas oitavas. Atlético Mineiro e Bayern de Munique, Real Madrid e Fluminense, Palmeiras e Chelsea. Esses são os cabeças de chave. Vamos sortear agora o pote B, que são os campeões de Ásia e África. Falei pote B, mas é o famoso pote 2, né? Então vamos lá. Quem vai cair no grupo do Manchester City? Vamos lá. Primeiro, Esperance, da Tunísia. Então vamos lá agora ver quem vai cair no grupo do Flamengo. Seria o Urawa Reds Diamonds do Japão. Agora, quem cairia no grupo do Atlético Mineiro? Vamos ver aqui. Al Hilal. Olha aí, ó, Neymar contra o Atlético Mineiro. Agora, no grupo do Bayern de Munique. Detalhe, ia ser Atlético e Bayern se ele não perde pro Raja Casablanca, né? Al Hilal, então, no grupo do Atlético Mineiro. E aqui seria o Ulsan Hyundai no grupo do Bayern de Munique. Agora o grupo do Real Madrid, que é o grupo que está ao lado do que seria o nosso grupo. O Wydad Casablanca, olha o Arthur aí, ó, enfrentando o Real Madrid, né? O Wydad Casablanca do Marrocos. E no grupo do Fluminense ficaria o Mamelodi Sundowns da África do Sul. A curiosidade é que ele também entrou o ranking ali da África, porque o Al-Ahly ganhou 3, né? E o Wydad ganhou 1. Então entraram 2 ali. O Esperance e ele entraram pelo coeficiente da África. Vamos lá. Penúltimo grupo agora. Al-Ahly vai entrar no grupo do Palmeiras. E já se enfrentaram, né? Al-Ahly e Palmeiras também. E por último, no grupo do Chelsea, o Al-Ain dos Emirados Árabes. Então assim estariam os grupos até agora, ó, o grupo A com City e Esperance, Flamengo e Urawa Reds no grupo B, grupo C com Atlético e Al Hilal, grupo D com Bayern de Munique e Ulsan Hyundai, grupo E, que é o grupo ao lado do nosso, que a gente pegaria nas oitavas, Real Madrid e Wydad Casablanca, grupo F, Fluminense e Mamelodi Sundowns, grupo G com Palmeiras e Al-Ahly, grupo H com Chelsea e Al-Ain. Vamos sortear agora o terceiro pote, que dentro dessa lógica, da lógica pedida por Conmebol e clubes brasileiros, que novamente a gente não sabe se a FIFA vai acatar esse pedido, eu tô só fazendo uma demonstração, tá? Seria o pote que definiria se a gente tem chance ou não de passar, né? Basicamente como a gente é cabeça de chave, pegar um time muito forte aqui poderia colocar a gente numa situação de só brigar pelo segundo lugar. Então vamos lá, são os outros times da Europa, ok? Vamos lá, então, sorteando o grupo do Manchester City e Esperance, da Tunísia. O primeiro aí seria o Porto, de Portugal. Agora, sorteando o grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo teria o Atlético de Madrid. Então, o grupo do Flamengo teria Atlético de Madrid e Urawa Red Diamonds. Não é dos piores, né, o Atlético de Madrid. A gente, por exemplo, tem que torcer aqui para cair um Salzburg no nosso grupo, um Benfica. São um pouco mais fracos do que, obviamente, o Paris Saint-Germain também seria, né? Vamos lá. Sorteio agora do grupo C, que é o grupo do Atlético Mineiro e do Al Hilal. Ó, seria a Juventus de Turim, né? E o do grupo D, que seria Bayern de Munique e o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e Inter de Milão. E numa dessa daqui, os nossos amigos do Ulsan Hyundai iam pegar um voo muito legal da Coreia para os Estados Unidos, voltando após 3 jogos, provavelmente, né? Ó, grupo E, que é o que tá ao lado do Fluminense. Seria muito importante também não ter um adversário muito forte, porque aí, né, se for o segundo lugar, também não nos complica. O grupo E teria, nessa simulação nossa aqui, o Paris Saint-Germain. Complicado, porque a gente já sabe que, né, Paris Saint-Germain e Real Madrid são os favoritaços contra o Wydad Casablanca. No grupo do Fluminense e do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, entraria o europeu Borussia Dortmund. Borussia Dortmund seria o europeu no grupo do Fluminense. Faltando Benfica e RB Salzburg para entrarem ali no grupo do Palmeiras. Entra o Benfica, Palmeiras com um grupo equilibrado, diria eu, porque o Al-Ahly é um time chato, o Benfica é um time chato, mas não é dos piores. E por último aqui no Chelsea, seria Chelsea, Al-Ain e RB Salzburg. Olha como tá se abrindo ali o mundo para, de repente, Boca Juniors ou River Plate que vierem do pote 4. Então assim estariam os grupos até agora. Vamos lá, tá? Vou fazer o sorteio agora do último pote,
com as restrições que seriam naturais, tá? É a mesma restrições de uma Copa do Mundo normal, que é, tirando a Europa, não pode ter 2 times do mesmo confederação no mesmo grupo. Então vamos lá. Se cair um time. Acho que não vai ter. A única possibilidade é Boca e River, né? Se Boca e River caírem no grupo de um sul-americano, eles vão pro grupo seguinte de um europeu. Então vamos lá. O time para fechar o grupo: Manchester City, Esperance, Porto e River Plate. Ou seja, River Plate estaria grupinho ao lado do Flamengo, River Plate, com possibilidade de avançar, né? A verdade é essa, o Porto seria o adversário. Grupo do Flamengo, com o Urawa Red Diamonds do Japão, o Atlético de Madrid da Europa. E quem entraria neste grupo seria o León do México. Novamente, pode ser até um outro clube se o dono do León... O grupo do Flamengo também dá pro Flamengo avançar, tá? Tem possibilidades aí. E até mesmo assim, considerando a força do Flamengo dentro do continente, eu diria que o Flamengo tem boa chance de ir até as quartas nesse caso aqui, né? Porque se o River Plate avança em segundo do grupo, né? Na frente do Porto, o Flamengo e River Plate, o Flamengo teria chances. Atlético Mineiro, Al Hilal, Juventus e, lembrando que sair Boca Juniors vai pro grupo seguinte, Auckland City. O Atlético Mineiro teria a obrigação, tá, com todo respeito ao Al Hilal, teria a obrigação de se classificar nessa chave aqui. Ou o Botafogo. Imagina o Botafogo com um grupo desse, quero nem pensar. Bayern de Munique e o San Hyundai, Inter de Milão. E quem cair aqui agora vai deixar esse grupo, tá muito ferrado ou vai facilitar o grupo. Seattle Sounders, da MLS dos Estados Unidos. Seria um grupo também aqui muito, muito definido para Bayern de Munique e Inter de Milão se jogarem sério, né? Grupo do Real Madrid, grupo que importa muito pra gente. Quem tá sorteado aqui é o Pachuca do México. Então, Pachuca seria o adversário do grupo ao lado, que teria Real Madrid, Wydad Casablanca e Paris Saint-Germain. O grupo do Fluminense seria fechado com Fluminense, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Borussia Dortmund da Europa. E quem seria o outro vindo aqui desta chave? O Boca Juniors não pode entrar no nosso grupo, porque a gente já é da Conmebol. Também não pode ir para o grupo do Palmeiras. O Boca Juniors iria para o grupo do Chelsea. Então, o Boca Juniors, meio que já estava até definido, né? Iria fechar esse grupo aqui. O Boca também com o mapa da mina aberto para tentar se classificar de verdade, né? E os 2 últimos que estão faltando, quem vai para o grupo do Fluminense é o Inter Miami. Olha o Fluminense contra o Messi aí, hein? Olha só, hein? A gente vai ver Thiago Santos destruindo Messi, Vitor Hugo destruindo. O Luis Soares a gente já viu jogando contra essa galera, né? O grupo do Fluminense seria esse: Mamelodi Sundowns, Borussia Dortmund e Inter Miami. E pra fechar, o grupo do Palmeiras, só para aqui pela lisura do nosso processo fictício, seria o Monterrey, um dos maiores clubes do México, inclusive, no grupo do Palmeiras. Acho que o Palmeiras até já enfrentou o Monterrey também, não sei. Agora vou ter que pesquisar isso, né? Isso. No Mundial de 22, eles pegaram o Monterrey na semifinal. Então esses seriam os grupos. Deixa eu salvar aqui, ó, pra gente ter a noção da tabela. O vídeo ficou grande, mas você conseguiu entender. Novamente, tá? Eu vou ter que falar. Esse não é garantido que a FIFA vai utilizar esse critério para divisão dos grupos, mas a análise tá aqui. Olha só como seria bem mais distribuído e bem mais interessante se a divisão fosse dessa maneira. Os cabeças de chave tendo oportunidade no geral. Por exemplo, clubes como o da Conmebol, o Flamengo, teria um ótimo grupo aqui. Teria chances de não virar só uma competição da UEFA lá na reta final. E quando eu falo aqui que o Flamengo se deu bem nesse sorteio fictício, poderia ser o Fluminense também. O Fluminense pegou um grupo interessante aqui também de jogar. Vai ter confronto contra um africano, confronto contra um time da CONCACAF que a gente nunca enfrenta, um europeu. Então, assim, esse Mundial tem um potencial de ter um regulamento legal com os cabeças de chave sendo os 2 continentes que já conquistaram o Mundial de clubes no formato anterior e priorizando, logo depois, as 2 confederações que mais colocaram times na final depois das 2 que foram campeões, né? Então, UEFA e Conmebol, as priorizadas na cabeça de chave, e no pote 2, priorizando também África e Ásia, com a possibilidade de estar mais acima e de ter um grupo um pouco mais favorável, já que com o Raja Casablanca, com o Mazembe, com o Kashima Antlers, o Al Ain, uma série de times já foram para a final do Mundial. E aí? E esses grupos? Imagina só, hein, galera?
Eu tô na expectativa muito grande pra esse Super Mundial. Olha só, deixa o like aqui embaixo se você gostou. Assim que sair os critérios, tá? Assim que sair o critério oficial da FIFA, se não for esse aí, o mesmo que eu fiz aqui, se for outro critério, eu vou trazer aqui também um sorteio, tá? Uma simulação do sorteio. Beleza? Tamo junto. Até a próxima e comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo. Valeu!